Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Estamos dando início hoje ao estudo do sistema urinário e vamos focar no principal órgão desse sistema, que é o rim. Aqui nós temos uma peça sintética e a lâmina, e ele tem como característica, primeiro com relação ao formato, que lembra um grão de feijão, que também dá para ver na lâmina aqui, ó. E tem essa região mais dilatada aqui próximo ao hilo, onde tem a pelve renal, mas que depois a gente vai detalhar melhor na lâmina. Vou explicar um pouco mais agora em detalhes a estrutura geral aqui, macro e microscópica do rim, para facilitar o entendimento da lâmina. Então, além do formato que a gente já falou, o rim vai ser revestido aqui por uma cápsula, que a gente chama de cápsula renal, que depois a gente vai ver na lâmina, de tecido conjuntivo, e ele é histologicamente também separado em regiões. Essa região aqui mais superficial, vou estar passando caneta aqui, ó, a gente chama de córtex renal, que é a região onde a gente vai encontrar os corpúsculos ou glomérulos, vamos detalhar mais na frente. E essa região aqui a gente chama de região medular. E aqui estaria a região da pelve renal. Bem, com relação à estrutura geral, o rim, a função básica, né, vai ser filtração do sangue e produção de urina. Para isso, daqui a pouco também vou descrever a vascularização, para a gente entender como que esse processo funciona. Mas ainda descrevendo a estrutura anatômica, aqui na região medular, ela vai ser composta por várias estruturas triangulares, o que a gente chama de pirâmides renais, que vão apresentar uma base voltada para a região cortical e um ápice voltada para a região medular. A gente vai ver na histologia que essa pirâmide renal ela vai ser composta por vários túbulos coletores de urina e alças de Henle. Esses túbulos começam aqui na região cortical, nos glomérulos, que é onde vai ocorrer a filtração, e aos poucos vão sendo levados através de vários túbulos, que a gente vai ver também posteriormente, até a região medular, através aqui dessa pirâmide renal. Da pirâmide renal, ela vai se abrir através de uma papila, que é essa projeção, em algumas regiões dilatadas já de ductos que vão drenar a urina. Inicialmente, essa região aqui mais dilatada, a gente chama de cálice renal menor. Então, tem vários, olha, cada pirâmide vai se abrir através da papila em um cálice renal menor. Esses cálices renais menores vão se fundir em cálices renais maiores, que vão continuar para uma região mais dilatada, que a gente chama de pelve renal. E a pelve renal, por sua vez, está em continuidade aqui com o ureter, e o ureter vai se abrir na bexiga. O rim ele é organizado anatomicamente em lobos. Cada lobo vai ser composto pela pirâmide renal e o tecido cortical logo acima dela, sobrejacente. E separando um do outro, a gente tem as colunas renais. Então, se eu delimitasse aqui, eu teria um lobo renal, aqui tem outro lobo, aqui tem outro lobo. Então, cada lobo vai ser a pirâmide e o tecido cortical. Bem, continuando agora, a gente vai falar um pouco mais sobre a unidade estrutural e funcional do rim, que é a principal estrutura, que é o néfron, que tem um outro modelo aqui que detalha melhor. Bem, nessa outra peça, então, aqui nessa região central, está destacado um lobo com região medular e região cortical. E aqui dá para a gente ver em mais detalhes a estrutura dos néfrons, que são as unidades funcionais do rim. Cada néfron ele vai ser composto por um corpúsculo renal, que vai ser mais detalhado mais para frente, que é onde vai ter os capilares e vão realmente fazer a filtração do sangue e início da produção da urina, que seria o filtrado glomerular, e vários túbulos por onde esse filtrado glomerular vai passar, e ao longo dessa passagem eles vão sendo modificados. Algumas substâncias vão sendo reabsorvidas e outras serão secretadas até o final aqui para a formação da urina. Então, compondo um néfron, a gente tem inicialmente um corpúsculo renal, que está representado por essa bolinha aqui, um túbulo contorcido, que a gente chama de túbulo contorcido ou convoluto proximal, já que ele é o primeiro aqui a entrar em contato com o corpúsculo. Depois do túbulo contorcido proximal, se a gente observar aqui, tem uma estrutura
que forma uma alça, que lembra um grampo aqui, ó, uma alça que é chamada de alça de Henle. Ela já vai em direção à região medular. Então, todos os corpúsculos renais somente são encontrados na região cortical, assim como os túbulos contorcidos. Isso vai ser uma característica que a gente vai conseguir observar na lâmina. E já na região medular, a gente vai encontrar as alças de Henle e os ductos coletores de urina. Então, voltando ao néfron. Também existem basicamente dois tipos de néfrons, de acordo com a sua localização. Também vão apresentar algumas funções diferenciadas. Existem os néfrons que estão mais na região cortical e por isso serão chamados de néfrons corticais. Então, isso aqui é um néfron, aqui tem outro néfron, e os néfrons medulares, que é esses que estão próximos à região medular. E uma das diferenças entre eles, diferenças morfológicas, é que o néfron medular vai apresentar uma alça de Henle muito mais longa e muito mais profunda, chegando bem próximo aqui da papila renal. E já os néfrons corticais, eles vão ter uma alça de Henle mais curta. Só chamando a atenção que isso aqui foi uma falha do modelo, tá? Que mesmo com todos os néfrons corticais, a alça de Henle chega aqui à região medular. Ele viria mais ou menos, pelo menos até aqui assim. E todos esses néfrons vão se abrir, aqui mostrando então, voltando, corpúsculo renal, túbulo contorcido proximal, tudo isso junto, alça de Henle, a alça de Henle apresentando porção descendente, porção ascendente, e a porção descendente ela ainda se divide em porção descendente espessa, porção descendente delgada. No caso dos corticais, apenas uma porção ascendente espessa. No caso do néfron medular ou justa medular, ele também vai apresentar aqui túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, porção descendente, porção ascendente, porção descendente espessa, porção descendente delgada, porção ascendente delgada, ascendente espessa, túbulo contorcido distal, aqui, e os túbulos contorcidos distais de vários néfrons vão se abrir aqui em um único ducto coletor de urina. Então, o ducto coletor vai se abrir aqui na papila renal, através de algumas perfurações que a gente chama de lâmina cribriforme ou crivosa. Agora, voltando à classificação aqui da organização do rim, a gente já falou da organização anatômica em lobos, mas também existe uma classificação ou organização funcional que a gente chama de lóbulos. Então, como já foi dito, um lobo é um conjunto de uma pirâmide renal e o tecido cortical sobrejacente, que vai ser separado pelas colunas renais. É um conceito anatômico, a gente consegue visualizar. Já o conceito de lóbulo renal é um conceito fisiológico, que ele é composto por um ducto coletor de urina, que seria esse aqui, e todos os néfrons que ele drena. Então, aqui, por exemplo, a gente teria um lóbulo, o centro dele, composto pelo ducto coletor de urina, e aqui todos os néfrons drenados por ele. Esse é o conceito de lóbulo. Isso também vai ser importante, a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente for estudar a parte da vascularização. As artérias e veias vão receber nomes diferentes de acordo com a localização delas. Bem, agora vamos descrever melhor a vascularização renal. Bem, começando aqui, a artéria que irriga o rim, a artéria renal, que é um ramo lá da aorta abdominal. Assim que entra aqui pelo hilo renal, ela já começa a se ramificar nas artérias segmentares. Aqui artéria segmentar, artéria segmentar. Essas artérias segmentares vão se ramificar novamente, seguindo aqui, em artérias interlobares. Lembrando o conceito de lobo, né? Ela separa os lobos. Lobo seria cada pirâmide dessa. Então, artéria renal, artéria segmentar, artéria interlobar. Quando ela faz esse arqueamento aqui, passa a se chamar de artéria arqueada. Então, a artéria arqueada, ela vai passar aqui entre a base da pirâmide e a região cortical. E partindo das artérias arqueadas, vão ter outras ramificações em direção cortical, e essas ramificações a gente chama de artérias interlobulares. Isso porque ela vai passar entre os lóbulos. Lembrando aqui do conceito de lóbulo, o ducto coletor de urina e todos os néfrons que ele drena.
Então, por exemplo, se aqui estiver representando o ducto coletor de urina, aqui outro ducto coletor de urina, ela no meio, então artéria interlobular. Da artéria interlobular vão partir vários ramos, um para cada corpúsculo renal, que aí dá para ver melhor nessa peça. Aqui, artéria arqueada, continuando desse lado aqui, artéria arqueada emitindo ramo que é arteríola interlobular, arteríola interlobular emitindo um ramo em direção ao corpúsculo renal, esse ramo a gente chama de arteríola aferente. Dentro do corpúsculo renal, a gente vai ver melhor aqui depois no outro aumento, vão ter vários capilares que a gente chama de glomerulares, que vai fazer a filtração do sangue, e ele vai retornar aqui através de uma outra arteríola, que é a arteríola eferente. Essa arteríola eferente, ela pode emitir ramos que vão ficar contornando aqui os túbulos renais, que a gente chama de capilares peritubulares, vão participar da secreção ou reabsorção de substâncias, e ela também pode emitir ramos que vão seguir aqui parte da alça de Henle ou do ducto coletor de urina, e a gente chama esses capilares de túbulos ou capilares retos. O sangue depois retorna para as veias, aí é a mesma sequência. A gente vai ter a veia interlobular, veia arqueada, veia interlobar, veia segmentar e até a veia renal. Vou mostrar agora esse corpúsculo renal em mais detalhes aqui nesse mesmo modelo, só que no outro ângulo. Aqui. Aqui a gente tem a ampliação do corpúsculo renal, que é a primeira porção de um néfron. Ele vai ser composto por vários capilares sanguíneos, que a gente chama de capilares glomerulares, e são envolvidos por uma cápsula de tecido epitelial. Com relação à irrigação sanguínea, só relembrando, o sangue vai chegar para uma arteríola, que a gente chama de arteríola aferente. Essa arteríola aferente vai se ramificar em vários capilares aqui em forma de alça, que são chamados de capilares peritubulares. Esses capilares vão apresentar poros, que a gente chama de capilares fenestrados, e eles vão funcionar como um filtro, juntamente com outras células aqui que eu vou especificar. E o sangue que não for filtrado aqui vai retornar para a circulação através da arteríola eferente. Bem, o que faz parte aqui dessa barreira de filtração? Primeiro, o próprio endotélio do capilar, através dos poros. Esses poros podem filtrar partículas por tamanho, por exemplo. Além desses poros e a membrana basal deles, vai ter um outro conjunto de células que ficam aqui em volta, que são chamadas de podócitos. Esses podócitos são células com vários prolongamentos, e esses prolongamentos são filiformes, como se fossem formas assim de dedo, e apresentam várias fendas entre um e outro, que a gente chama de fendas de filtração, que estão representadas por essas linhas aqui, que também fazem parte da barreira sanguínea aqui para a filtração renal. Então o sangue vai ter que passar pelo poro, vai ter que passar por essa fenda de filtração aqui dos podócitos e vai cair nesse espaço, o filtrado, que agora a gente chama de filtrado glomerular, vai cair nesse espaço que a gente chama de espaço capsular ou espaço de Bowman. Ele é um ultrafiltrado do sangue e essa filtração ela vai depender do tamanho de moléculas, de carga elétrica também, enfim. E o corpúsculo renal, então é tudo isso aqui, e ele vai ser revestido por um epitélio que a gente chama de cápsula de Bowman ou cápsula glomerular. Essa cápsula apresenta dois folhetos. Um folheto parietal, que é esse aqui, que é um epitélio pavimentoso simples, tem função aqui de revestir mesmo o corpúsculo. E o outro folheto são esses podócitos que eu falei anteriormente. Então, o podócito ele equivale à porção visceral da cápsula de Bowman, que está aqui. E o filtrado glomerular, ele cai e vai em direção aqui, ó, à primeira porção dos túbulos renais, que são os túbulos contorcidos proximais. Aqui já dá para ver uma característica do epitélio, com o epitélio cúbico, simples, uma única camada de células, apresentando várias projeções aqui, que são microvilosidades, isso para aumentar a superfície de contato, já que essa porção ela faz muita absorção de moléculas, por exemplo, de glicose,
de aminoácidos, a maior parte da água também vai ser reabsorvida aqui e nas outras porções. Bem, e existem algumas outras características também aqui nesse modelo, que a gente chama de aparelho justaglomerular, que é são um conjunto de células que tem função de controle da pressão arterial, através da ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que não dá tempo da gente falar aqui, que seria um assunto mais relacionado com a fisiologia. Mas essas células são, primeiro, essa porção aqui, isso aqui é uma porção do túbulo contorcido distal, que entra em contato aqui com o corpúsculo, e nessa região ele vai apresentar uma camada de células um pouco mais altas, paralelas uma à outra, chamado de mácula densa, e que vai ter a função de monitorar os níveis de sódio que passa aqui nesse fluido tubular. Geralmente, quando há uma diminuição dos níveis de sódio, ele vai ativar a secreção de um hormônio por essas outras células, que a gente chama de células justaglomerulares. As células justaglomerulares são modificações, são células modificadas aqui, principalmente da camada muscular, da arteriolar aferente. Só chamando atenção, aqui é a aferente e a eferente. Dá para saber qual é a aferente pelo tamanho da célula. Na arteriolar aferente, a gente tem uma camada de células grandes, cúbicas, que são as células justaglomerulares. E na eferente não, é só o endotélio normalmente. Então, voltando, quando os níveis de sódio diminuem muito aqui no filtrado glomerular, que passa nessa região, essas células da mácula densa estimulam a secreção de renina, que é um hormônio, pelas células justaglomerulares. E a renina vai para o sangue e vai ativar lá o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que vai fazer parte do controle da pressão arterial sistêmica também. Outra célula que também outro grupo de células que também faz parte desse aparelho justaglomerular são as células mesangiais, que não estão bem representadas aqui, mas ficariam aqui nesses espaços amarelos entre os capilares glomerulares. Essas células mesangiais, acredita-se que têm várias funções, entre elas suporte estrutural, já que elas apresentam algumas porções de citoesqueleto mais resistentes, elas ajudariam a manter a estrutura aqui dos capilares sanguíneos. Elas também secretam enzimas que ajudam a degradar proteínas que fiquem meio que entupindo os poros aqui de filtração. Então elas funcionam como um mecanismo de limpeza dos poros de filtração glomerular, retirando, por exemplo, imunocomplexos que possam ficar aderidos aqui. Além disso, elas também participam da modulação da distensão desses capilares. Elas podem estimular tanto a constrição desses capilares, diminuindo, consequentemente, o fluxo sanguíneo aqui, ou aumentando, causando a dilatação desses capilares e aumentando o fluxo. Essas são as características gerais aqui do corpúsculo. Vamos agora descrever algumas características histológicas e depois passar para as lâminas. Bem, aqui o mesmo modelo, só virei aqui para um outro lado, que aqui ele está resumindo como seria a porção histológica, que é o que a gente vai ver daqui a pouco na próxima videoaula com as lâminas, mostrando a diferença histológica entre a região cortical e a região medular, que dá para comparar com esse modelo aqui. Lembrando que na região cortical a gente vai encontrar principalmente os corpúsculos renais e os túbulos contorcidos, além dos vasos sanguíneos, que a gente observa aqui, ó. Essas estruturas arredondadas, aqui ele está mostrando inteiro e aqui em corte. Os corpúsculos renais com os capilares glomerulares aqui dentro. E ao redor deles a gente tem vários cortes aqui dos túbulos contorcidos, tanto proximais quanto distais. Como eles são contorcidos, vai aparecer cortes em vários ângulos. Já na região medular, daqui para baixo, olha, lembrando que a gente encontra principalmente ductos coletores de urina e a alça de Henle. E são túbulos geralmente retos, então é o que a gente vai observar aqui. Esses túbulos retos, aqui está em corte longitudinal, está o epitélio cúbico, simples, nessas porções mais espessas, ou ele pode ser pavimentoso nessa porção aqui delgada da alça de Henle. Não dá para visualizar porque ele é muito denso, mas em volta dessas células epiteliais, claro, vai ter um suporte de tecido conjuntivo, mas que a gente não visualiza bem, nem no modelo, nem na lâmina, na verdade.
Bem, eu vou encerrar aqui essa parte do modelo e na próxima videoaula agora a gente vai ver a lâmina de rim. Obrigada pela atenção, então, e até a próxima.